Boa noite, Lícia. Sempre é a primeira a entrar, hein, gatinha? Tô arrumando a luz aqui, tá ficando meio... Deixa eu arrumar o celular pra não ficar torto. Tá boa a iluminação, Lícia? Tá, o som tá bom, a imagem tá boa? Boa noite, Jana. Tudo bem? Deu 7 horas, já tá todo mundo correndo aqui, né? A gente vai sentir falta, hein, depois desses 12 dias. A gente vai ter que inventar alguma coisa. Gabi, tudo bem? Ah, Jana, é. Isso é verdade, é da paleta. Uhum, certíssimo. Ficou bom? Geisa, boa noite. E aí, meninas, gostaram do tema de hoje? Gostaram? Boa noite. Obrigada, Jana. E aí, meninas, como é que foi pra vocês o dia de hoje? Tudo na paz? Oi, Mila, boa tarde, boa noite já, né? Gente, que chuva boa, né? Pra dar uma refrescada. Tava muito quente, né? Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Tá. Quero ficar de olho aqui pra não perder de falar nada hoje, porque tá legal. Tá muito bom o tema de hoje. E é tão legal porque cada tema que eu tô trazendo é... Nada como um novo dia após uma live arrebatadora de ontem para trazer aquela esperança de um dia melhor. E o dia foi incrível. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus, Jana. Obrigada pelo teu compartilhar aqui. É isso mesmo. Nada como um dia após o outro, né? A nossa vida é isso, é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Sol, amiga, tudo bem? Boa noite, meu amor. Então, meninas, vai dar 7h05. Eu acho que a gente vai orando, né? E conforme as meninas vão entrando, para que a gente não perca tempo, né? E eu não quero me estender muito, porque depois também fica uma live... É longa até pra gente baixar e postar no YouTube também. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer por mais um dia. Nós estamos hoje, Senhor, no 8º dia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado até aqui. Como diz a tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por cada direcionamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, fiel. O Senhor é fiel e o Senhor tem trago direcionamentos para que a gente possa sair do lugar que a gente está, com sabedoria, com consciência. Então, que o Senhor continue aquilo que o Senhor já começou, que o Senhor dê continuidade em tudo aquilo que o Senhor está liberando nesses dias sobre nós. Nós estamos aqui. Acessa o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa receber o maná de hoje e aproveitar e desfrutar desse alimento precioso. Obrigado, Senhor, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Mas nós decidimos estar aqui e receber de Ti tudo aquilo que o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente precisa. E o nosso espírito. Guarda tudo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome. Silencia as vozes de fora. Qualquer interferência, Pai, do mal que queira vir atrapalhar. Pai, tirar a nossa atenção. Em nome de Jesus, que toda resistência na nossa mente, para que a verdade não chegue, não acesse o que tem que acessar, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus.
qualquer influência que não venha do Espírito Santo de Deus. E Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Boa noite, Nai. Boa noite, Suelen. Então vamos lá, meninas. Então hoje o nosso tema, cuidado com o corpo. E aí, quando viram esse tema lá, já pensaram, ai. Ai, que tema, para alguns é chato, para outros é confrontante e para outros tá tudo tranquilo. Mas eu quero começar falando que nós somos como um tripé: corpo, alma e espírito. Suelen. E você já viu um tripé ficar de pé quando um dos pés dele não está ali, não está firme? Já viu um tripé ficar em pé quando ele não tem o equilíbrio necessário? Por isso que é 3, porque o 3 traz o equilíbrio completo. E toda vez que a gente fala de 3, nós já sempre denunciou a Trindade. Precisamos da Trindade. A Trindade é o equilíbrio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? É o Espírito de Deus na figura de Jesus e o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Jesus, antes de subir, de voltar para o Pai, ele disse: eu tô indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, e ele só pode vir se eu for. Por quê? Porque ele era o mesmo em Jesus. Jesus era a manifestação do Espírito Santo, mas na pessoa de Jesus. Então, às vezes a gente não tem essa consciência do que significa a Trindade. Ah, mas eu oro para Jesus, eu oro para Deus, sabe? É que às vezes a gente se preocupa tanto em querer saber as coisas detalhadamente, que às vezes não tem necessidade, porque nós queremos uma explicação, e às vezes tem coisas espirituais, as coisas de Deus, muitas vezes não vai ter explicação. Você vai ter que viver aquilo. Você vai ter que experimentar aquilo. Então, às vezes, a gente tá querendo algumas coisas que não faz sentido, que no espiritual é loucura. A palavra diz que Deus, ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as que pensam que são alguma coisa. E eu posso dizer que eu sou uma dessas coisas loucas que ele chamou. Aquela que ninguém dava nada. Por isso que eu falo que uma das mulheres da Bíblia, eu não sei se vocês já tiveram essa busca, já fizeram isso, já tiveram algum entendimento, alguma revelação de que mulher você se parece na Bíblia. Ou às vezes até um dos discípulos. Mas eu me considero, sabe, muito parecida com aquela mulher samaritana que foi encontrada naquele poço, né? Ela ia naquele horário porque ela morria de vergonha, ela era rejeitada. Então era um horário que ela podia, que ela ia para não encontrar ninguém. E mal sabia ela que um dia ela ia chegar naquele lugar, num dia comum, ela levantou e foi. E ela iria encontrar o amado da alma dela. Ela ia encontrar a fonte da água viva. É maravilhoso, né? Então hoje nós vamos falar sobre cuidado do corpo, né? E o que fala, né? Então esse tripé é corpo, alma e espírito. Nós estamos falando de alma. Nós falamos da alma. Até aqui nós falamos de mente, de coração. Nós estávamos falando da alma. Boa noite, Ângela. Nós estávamos falando de alma. Só que nós estamos mexendo nesse tripé. Então, nós não podemos dar continuidade sem falar do corpo físico, porque ele também faz parte. E eu quero dizer algo para vocês, que tem muitas pessoas, tem aquele louvor que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Ei,
Quero te dizer que quem tem promessa de Deus morre sim. Morre e muitas vezes está morrendo sem viver nada do que Deus tinha. Porque não se cuidou. Porque não teve responsabilidade. Porque não teve autorresponsabilidade sobre isso aqui. Porque isso aqui não é responsabilidade de Deus. Deus nos deu um corpo perfeito. E é nossa responsabilidade cuidar dele. É nossa responsabilidade cuidar daquilo que Deus nos confiou. E aí eu penso, né? Quem de nós que gostamos de viver numa casa bagunçada? Eu não gosto, gente. Eu detesto. Eu falo sempre, posso ir para casa de quem for, não precisa ter luxo, não precisa ter nada disso, mas tem que ser limpinha. Tem que ter um banheiro limpinho, uma caminha limpinha, tá tudo certo pra mim. Tipo, vai pra um hotel, não precisa ser um hotel 5 estrelas, mas tem que ter um quarto limpinho, uma roupa de cama limpinha e um banheiro limpinho. Porque é muito ruim estar num lugar sujo, bagunçado. E aí a gente acha que Jesus pode habitar num lugar sujo e bagunçado, que é eu e é você. E aí a gente está vivendo uma vida, né, na igreja, cumprindo tudo que tem que ser cumprido, os protocolos, tudo certinho, mas não deixa acessar aqui dentro, não cuida da tua parte espiritual e acha que Deus vai habitar num lugar bagunçado. Não vai. E outra coisa, tudo aquilo que nós não cuidamos, tudo aquilo que a gente descuida, uma hora a conta vai chegar. Não tem como. Então hoje, né, deixa eu só ler o versículo, né, de 1 Coríntios, que fala, né, sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. E deixa eu só abrir ele aqui. Em 1 Coríntios 8, 19 e 20. Então, vamos lá. Não, 1 Coríntios 6, 19 e 20, não é 8 não, é 6. Eu ia dizer, eu não tô achando. E aqui tá dizendo assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que lindo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E, gente, enquanto eu tava meditando um pouco nessa palavra, do que a gente ia falar hoje, né? Assim, de trazer alguns pontos, lembrar de algum testemunho da minha vida em relação ao corpo, né? Mas imagina se não tem, né? E eu tava pensando, né? Que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão, né? Se dizem cristãs, mas ela está totalmente adoecida, com o corpo adoecido, mente adoecida. E aí a gente olha aquilo e a gente acredita que é aquilo a vontade de Deus para nós. O câncer é a vontade de Deus. Ele quer me ensinar alguma coisa com isso, né? Doenças autoimunes. Muitas vezes o nosso problema é em gerar, né? Problemas no útero, tantas coisas, né? E às vezes a gente desiste e desacredita de que um dia Deus quis que eu fosse mãe, quis que eu fosse saudável. E na verdade, isso tudo é uma mentira do diabo. Pro diabo é a melhor coisa que tem. É você estar dentro da igreja, acreditando na mentira dele como se fosse a verdade de Deus. Tá dando para entender que muitas vezes nós estamos, e eu vou te dizer, é muito mais de 70%, 80% de pessoas, tá? Dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é mais grave do que a gente possa imaginar.
que estamos dentro de uma igreja ouvindo a palavra, sem meditar nela, sem consciência, sem entendimento, sem revelação. E acreditando que tudo aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida. A Sol tá aqui, não me deixa mentir. Existe um livro chamado Quando o Céu Invade a Terra. Gente, assim ó, depois eu até pego ali, tá aqui na minha prateleira. Quando o Céu Invade a Terra. É o primeiro livro que nós temos que ler quando a gente se matricula na escola da Bethel. Ele é um livro do Bill Johnson. E é assim, ó, revolução pura. Quer ter uma metanoia? Quer ver a tua cabeça, a tua intimidade com Deus, a tua forma como você olha Deus, como você acreditava nas coisas de Deus? Quer ver tudo desmoronar? Leia esse livro. E eu quero ler de novo, Sol, porque ele não é um livro para uma vez. Ele é um livro de estudo. Ele é um livro que você tem que estar toda hora revisitando ele, relendo, sabe por quê? Para que você nunca esqueça daquelas verdades. Porque aquilo ali é ouro, é libertador. E ali ele fala que ele foi orar por uma mulher estava no culto e ela veio pedir oração. Tomando minha Fanta uva fitness. E aí, o que aconteceu? Quando o céu invade a terra. Peraí que eu vou pegar pra vocês. Aí eu vou pegar e vou botar aqui pra vocês printarem. Peraí. Voltei. Ó, esse aqui, printa, gente, ó. Esse aqui, tá? Printaram? E lembra que, acho que faz uns 2 dias, eu falei numa live sobre especialista em pessoas? Que fala das 3 esferas de amizades e tal. É esse aqui, ó. E esse que eu comprei, ele tem uma edição especial com exercícios, que aí você pode também estudar junto, sabe? Bem legal também. Esse aqui é do Thiago Brunet. Maravilhoso também, tá? Então vamos lá. E essa mulher tava com câncer e ela veio falar com ele e pedir oração. E ele falou no livro que antes dele orar, ele pergunta. Gente, eu tô falando assim nas minhas palavras, tá? Mas a Sol tá aí, que já leu 2 vezes, né? E ele falou assim, diz que ele sempre pergunta, você crê na tua cura? Quando alguém vai pedir uma oração, né? Por cura. E ela falou, eu creio, mas também pode ser vontade de Deus, vai que ele queira me ensinar algo com essa doença. Aí o Bill falou pra ela assim, ó, deixa eu te contar uma história. Eu tenho filhos. Se eu quisesse ensinar os meus filhos alguma coisa, eu jamais colocaria uma doença nos meus filhos para ensinar alguma coisa para eles. Ele até fala, até porque se eu tentasse fazer qualquer coisa, alguma coisa parecida com isso, o conselho tutelar ia bater na minha casa. Hoje a gente dá um grito, né? O conselho já se denuncia, o conselho já vem atrás, né? E às vezes aquilo que precisa de conselho tutelar não vem. Mas enfim, ele estava dizendo assim, que imagina, a gente sendo humano, sendo mal. A palavra de Deus diz, vocês sendo mal sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Imagine o teu pai que está no céu. Então ele falou assim, você acredita que Deus colocaria alguma doença em você para ensinar algo? Porque o que você aprenderia? Aí ela acreditou naquilo que ele falou, ela entendeu e ela falou, tá, ele disse assim, agora eu vou orar por você, você crê na sua cura? Ela falou, eu creio. E aquela mulher foi curada. Então, quando eu li aquilo, eu falei, gente, é isso, porque eu nunca acreditei que a doença viesse de Deus, porque quando a gente lê Isaías 53, não bate uma coisa com a outra. Mas eu não tinha embasamento bíblico para isso, eu não tinha conhecimento, eu não tinha alguém que fosse abrir. E ele fala que não temos o direito nem sequer de pensar, pensamentos que ele, Deus, não tem sobre nós. É verdade, olha isso. Que não temos nem o direito sequer de pensar.
pensamentos que ele, Deus, não tem sobre nós. Meu Deus. Então, olha só. Aí tudo que o diabo quer é que você acredite que aquilo ali é a vontade de Deus. Porque pra ele tá tranquilo. Tudo que ele quer é te aprisionar, te colocar num lugar preso. E aí você indo pra igreja, fazendo tudo as coisinhas bonitinho, mas acreditando numa mentira. E toda vez que nós acreditamos, isso é frase do Bill Johnson também, toda vez que acreditamos numa mentira, fortalecemos o mentiroso. O diabo, gente, ele não tem autoridade nenhuma sobre nós. Sinara, e não é eu que digo isso, foi Jesus quando triunfou naquela cruz, ele venceu, ele tirou a chave da mão do diabo, ele tirou tudo, todo e qualquer direito adquirido que ele tinha. Então ele é um perdedor e ele é o pai da mentira, então ele trabalha com a mentira. E aí quando tem um bobo que acredita na mentira dele, é igual golpista. A gente cai em golpe porque nós acreditamos na mentira do golpe, por isso caímos no golpe. Então toda vez que acreditamos na mentira do diabo, caímos no golpe. E literalmente somos golpeados e roubados todo dia quando acreditamos na mentira dele. E sabe como que ele se fortalece? Quando você dá ibope pra ele. Quando acontece uma enfermidade, você olha e diz assim: ai, Deus quer me ensinar alguma coisa. E aí você se submete àquilo. Não. Eu não sei nem por que a gente tá andando pra esse lado. Mas vamos seguir com aquilo que Deus quer. Né? Porque nós estamos falando de corpo. E quantas enfermidades nós sabemos que é de fundo emocional. Porque não tratamos as nossas feridas, porque não tratamos as nossas raízes, porque não fomos ensinados a isso, porque talvez a caminhada que a gente teve, né? A caminhada que a gente teve foi para aprender totalmente ao contrário, porque o que acontece? Um dia alguém falou, a gente aprendeu, repetiu, e isso é a doutrina, a gente foi doutrinado a pensar desse jeito. A gente foi doutrinado a uma mentalidade de escassez, de órfão, de coitadinho, de abandonado. Geis, eu já te respondo só para mim não perder a linha do raciocínio aqui, tá? Porque se eu ficar respondendo, aí eu me perco aqui no que Deus está falando, mas já paramos aí. Então, a gente não pode acreditar na mentira do diabo. Cuidado com o que você está acreditando. Cuidado com o que ele está trazendo para ti. Cuidado com as mentiras que você está concordando e fazendo parceria. Cuidado. Não quer dizer que a gente não vai lá fazer um exame, como o Bill disse. O Bill, ele explica isso muito, muito bem no livro. Por isso que eu quero que vocês leiam. Ele explica que a gente não pode ter uma fé, que nós precisamos ter uma fé inteligente. A gente não pode ser ignorante de olhar lá, o diagnóstico tá ali. Mas eu não sou obrigada a concordar com aquilo. Gente, tem pessoas... Sabe que o que eu tenho que fazer? É dizer assim, não, ok, enfermidade, você tá aqui. Você saiu aqui. Só que eu não concordo com você. Eu não creio nisso aqui. Então eu não vou dar moral e ibope pra isso aqui. Vou fazer o que os médicos estão pedindo? Vou. Mas em contrapartida, vou estar orando e guerreando e dizendo não àquela mentira. Vou declarar Isaías 53, que diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É que nós não tomamos posse da palavra de Deus. Aí qualquer palavra que vem até nós, a gente toma como verdade. Mas a verdade é o que está na palavra de Deus, não é o que os outros estão falando. A última palavra é isso aqui. É isso aqui. Isso aqui é vida. Isso aqui traz vida e saúde para nós. Ontem a gente leu sobre isso. Vida e saúde. Entende? Então, o diabo ele não tem poder. Ele tem, o que ele tem? Poder concedido. Ele tem a autorização que eu ou você concedemos quando acreditamos na mentira. Um dia eu escutei uma pastora, lá em 2019, ela falou pra mim, ela falou, né, num congresso que eu tava, ela falou assim, ó, o diabo não tem problema nenhum com crente dentro da igreja. Ele tem problema com quem é filho, com quem entendeu que é filho, porque quando você entende a tua identidade em Deus, queridinha,
O diabo, ó, tu nem lembra que ele existe. Porque você vive uma vida totalmente voltada com teu pai. Sabe? Você não tá nem aí pra ele. Você sabe que ele existe, mas você não dá moral pra ele. E é isso que ele odeia num filho de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Se tem alguém que conhece a palavra de Deus melhor do que eu e você, é o diabo. Não esqueça que ele já foi um anjo de luz. Não esqueça que ele já conviveu com Deus. Não esqueça que ele já esteve no céu. Então pode ser que ele não saiba o plano personalizado que Deus tem pra ti. Isso pode ser que ele não saiba. Mas uma coisa ele sabe. E sabe certinho. Não de ouvir falar, mas de ter experimentado. O que ele tem para um filho dele. Ele sabe o nível de pai que Deus é. Porque o diabo, quando ele sentiu inveja e quis ser como Deus, o diabo nunca ia querer ser alguém que ele não admirasse. Ser alguém que não fosse de um alto nível. Estão entendendo? Estão entendendo que às vezes a gente passa uma vida inteira acreditando e é tão escancarado na cara da gente, mas a gente não consegue enxergar? Então eu declaro que nessa live de hoje, os teus olhos espirituais sejam abertos, para que você não seja mais enrolada, enganada, para que você não pereça mais, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, e é conhecimento da palavra. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um testamento? Nós somos herdeiros desse Deus maravilhoso. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as coisas. Nós somos herdeiros de todas as coisas. Só que a gente não abre a palavra de Deus, a gente não busca conhecimento, a gente não busca isso. A gente não busca relacionamento com ele, porque conforme você se relaciona, conforme tu conhece ele, tu vai conhecendo todas as coisas dele, porque é isso que acontece entre dois amigos. Quanto mais você conhece aquela pessoa que caminha contigo, mais tu conheces as coisas da vida dela. Não é verdade? Quando Jesus foi crucificado, existiam os discípulos de Emaús. E eles estavam voltando para a cidade deles, para o vilarejo deles acabado, lá em Emaús, por causa da crucificação. Porque eles falaram, nós perdemos a única esperança que a gente tinha. A gente achou que Jesus era o nosso Salvador, que a nossa vida agora ia ficar boa, que daí ia dar tudo certo. Mas olha, ele foi embora, mataram ele. E nisso aparece Jesus ainda. Eles não reconheceram Jesus. E Jesus vinha conversando com eles ali. E eles vieram conversando e Jesus, né, puxando um papo com eles, né? Deixa eu ver o que eles pensam de mim, o que eles falam, vamos ver. E eles foram conversando e Jesus, tá, mas por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu? E eles, você não sabe? Isso virou notícia em toda a cidade. Como é que você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus em Nazaré. E a gente era a nossa única esperança. E eles indo com eles. E Jesus ali, né? Altos papos. Intencionalmente Jesus com eles. E aí quando chegou em determinado ponto que eles iam para a cidade, iam para o vilarejo, e Jesus fez, a palavra ainda diz assim, Jesus fez como quem iria seguir. Mas Jesus estava se fazendo de bobo ali para ver se eles convidavam ele, porque Jesus queria se revelar para eles. Então o que eu quero dizer para você é que mais do que a tua fome e a tua sede, é a de Jesus em se revelar para você. Às vezes você pensa assim, ele nem quer saber de mim, eu não consigo ouvir. Não, é porque você não para ouvi-lo. É porque você não para ter tempo com ele. Com Jesus não é rapidinha. Com Jesus é tempo. Sabe? Por quê? Porque isso tem que virar o teu estilo de vida. Isso tem que virar a tua vida. Isso tem que virar tudo pra ti. É muito mais importante do que beber água, mais importante do que comer. E se relacionar com ele. Gente, que loucura que Deus tá virando tudo pro outro lado. Eu não tô entendendo aqui, não. Mas vamos lá. Então, o desejo de Jesus é muito maior do que o nosso de se revelar para nós. E aí, aqueles homens olharam para ele. Não vai. Não vai, tá tarde. Vem pra cá, posa aqui em casa essa noite. Fica com a gente aqui, amanhã cedo você segue viagem.
Porque lá eles faziam muitas... Era tudo caminhando, né, gente? E aí Jesus disse, não, tá bom então. E aí eles foram pra mesa. Eita glória! E aí eles foram pra mesa. E quando já Jesus foi partir o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram na mesma hora. Tu tá vendo que os teus olhos vai se abrir a hora que você partiu o pão na mesa com Jesus? E aí os olhos deles se abriram e eles falaram, mas é Jesus! E Jesus sumiu. Porque Jesus ali, ele tinha ressuscitado, mas ele ainda não tinha aparecido para ninguém. Ai meu Deus, que coisa linda. E aí ele queria revelar para eles. E aí Jesus mostrou para nós, com essa história, com esse acontecimento, que quer ter revelação de quem ele é? Senta na mesa. Quer saber quem é Jesus? Senta na mesa. Quer saber o que ele tem para ti? Senta na mesa. Parte o teu pão com ele. Sabia? Tem coisas que você não sabe, que você tem dúvidas, que você fica, ai meu Deus, mas será? Ei, para com tanto será. Para de procurar pra interpretação aqui, ali, joga na internet, busca não sei o que, o pastor tal. Para de buscar tanta revelação. Para de querer buscar a resposta pronta e vai fazer você o teu alimento, vai você buscar, vai você sentar na mesa. Para de buscar comida pronta. Senta você na mesa com ele. E ele vai te falar todas as coisas. Ele vai te ensinar todas as coisas. Mas a gente vai buscar em tudo quanto é lugar. Sabe? Gente, acorda pra vida. A IA é uma mentira. É uma tecnologia. Isso não é verdade. Que tem pessoas que estão se medicando, estão se consultando com IA. Que é isso? Acorda pra vida. O diabo tá usando tudo que ele tem de munição, chamada distração. Porque tudo que ele tá fazendo é arrancando a gente da mesa. Tu tem tempo pra tudo o dia inteiro. E no final do dia, qual foi o momento que você parou pra ter revelação de quem é o Senhor? Pra ter revelação do que tá acontecendo na tua vida? Para ter revelação do que você precisa deixar e o que você tem que pegar. Meu Deus. E aí é por isso que o teu corpo tá adoecido. Sabe, você nem se percebe o que você tá falando. Que toda hora que você declara, você está concretizando aquilo que o diabo quer que você use. Ele nem precisa fazer nada, ele só quer que você verbalize. E a hora que você verbaliza, você crava. Você assina, é como se ele botasse através da tua boca uma caneta que toda vez que você verbaliza, você assina um contrato com ele. Mais tanto tempo, mais tanto tempo, mais tanto tempo. Não dá mais. Não dá pra gente ficar brincando de ser crente. Para de acreditar que Deus tem uma vida medíocre, que Deus tem coisas rasas. Meu Deus, esses tempos eu tava atendendo uma mulher e ela é crente. Ela disse que ela entrou dentro da van e ela disse que tava olhando umas malas de rodinha. E aí veio uma moça do atendimento e perguntou: a senhora quer ver essa mala? Ela disse assim: não. O máximo que eu andei foi de ônibus, avião nunca. Isso não é pra mim. Ai, eu imagino Deus olhando aquilo e dizendo assim: é pra ti sim, minha filha. Mas se você não acredita, o que eu posso fazer? Toda vez que a gente não acredita, a gente ata as mãos de Deus em relação a nós. Quando ela me contou aquilo numa sessão, na hora eu fui tomada pelo Espírito Santo. Eu falei assim: ei, nem continua. Eu não quero escutar o resto. Eu só quero te falar uma coisa. Você vai voltar lá naquela van. Você vai retirar essa palavra do mundo espiritual e você vai comprar essa mala como um ato profético. Volta lá e dá na cara do diabo. Volta lá onde você liberou alguma palavra e lá você ficou presa. Volta. Deus está falando com alguém aqui. Volta, retira o que você falou e pega de volta o que era teu. Deus está mandando eu entregar isso.
Volta aonde você ficou presa por causa de uma palavra que você declarou. Obrigado, Espírito Santo. Não aceita nada menos do que o céu tem para você. E esse livro fala o quê? Que nós temos o quê? Que trazer a realidade do céu para a terra. Quando Deus libera algo sobre a tua vida, já é uma verdade. Você já é uma verdade, a tua história é uma verdade. Meu Deus, tu acha? Meu Deus, é por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque Deus tem tanta abundância de vida, tem tanta novidade de vida. E nós estamos aqui choramingando, murmurando, reclamando, deixando de viver, dando mais potência para o nosso inimigo, declarando o que ele quer. Sabe, ele vai lançando mentiras e nós acreditamos e verbalizamos. E aí tem uma frase que diz: cuidado com o que você está declarando, se você não quer ver materializado. Vocês estão entendendo? Cuidado, começa a vigiar o que você está falando, o que você está declarando, porque você está vivendo exatamente aquilo que você está declarando, tem declarado, porque tudo que declaramos hoje é uma construção de amanhã. E aí nós queremos viver as promessas de Deus, a gente quer viver isso, mas declarando totalmente ao contrário, nós não vamos acessar. Ai, Deus não quer, aí Deus não quer a tua cura. Tu declarando que tu aceita, que Deus quer te ensinar, aí tá tudo certo. Aí é Deus que não quer. Ai, é Deus. Ah, é mais fácil, né? Do que olhar pra você e ver que é você que está determinando o que você vive e o que você deixa de viver. Porque a parte do nosso Pai já está pronta. Agora é você que tem que saber se organizar, se preparar, buscar a verdade, buscar a revelação. Mas a gente tem tempo para tudo. Mas tempo de mesa para partir o pão, a gente não tem. Aí na hora que os discípulos abriram os olhos, Jesus sumiu. E eles olharam para o outro. Mas era Jesus, eu sabia, porque dentro do meu coração algo queimava. Porque não tem. Como você está próximo de Jesus, teu coração não queimar. Era porque faltava a revelação para eles. Então muitas vezes a gente está queimando. Eu quero, mas eu não tenho a revelação. E a revelação é na mesa. Não é no oba-oba. Não é na bagunça. Não é na IA. Não é no Google. Não é naquela amiga. Amiga, o que tu acha disso? Amiga, o que tu acha disso? E aí ele tá ali, poxa, ele tá aqui sentado na mesa só esperando. Como eu queria dar a resposta para ela. Como eu queria poder dizer para ela que isso aí não vem de mim, mas ela não para me ouvir. Ela não tem tempo. Lembra Marta e Maria? Marta ainda estava brabinha que Maria parou para ouvir. E não vamos desmerecer o trabalho de Marta, não. Mas nós temos que entender que vai ter tempo de trabalhar. Mas vai ter tempo que nós precisamos. Porque nenhum trabalho vale mais do que sentar aos pés dele e aprender com ele. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Então que nós sejamos como Maria e vamos escolher a boa parte. Vamos escolher a boa parte. Eu vou tentar falar alguma coisa de hoje, porque... Tá tudo bem, meninas? Alguém bota aí, tá tudo bem com vocês? Ui. Tá ficando quente essas lives, hein? Então, começamos ali no tripé, né? E deu todo essa bagunça aí, né? Agora voltamos. Então, o cuidado, né? Do nosso corpo, eu falei ali de Coríntios.
que é de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Toma uma aguinha aí. Vamos tomar uma água. Vamos tomar um chazinho de hibisco. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então significa que ele é um lugar santo. Ele é um lugar que precisa de cuidado. Ele é um lugar que precisa de honra e responsabilidade. Sabe, não é lindo quando a gente vê uma pessoa assim, aquela se cuida. Não, eu não tô falando assim, gente, de excessos, tá? Eu tô falando de equilíbrio. Você não precisa estar todo dia na academia, você não precisa, ai meu Deus, né? Como eu tenho amigas que faz assim, ó, pega o brigadeiro e faz assim, ó. Ai, mas eu não posso comer. Ai, só deixa eu cheirar. Ah, vá se catar. Ai, não me vem com esse tipo de palhaçada. Quer comer, come. É igual, agora final do ano tem vários perfis aí que eu sigo que fala de vida saudável. E aí todo mundo, ai, você sabe quanto que tem uma fatia de... Quantas calorias tem uma fatia de panetone? Você pode comer não sei quantas maçãs, não sei quantas... Falaram. E aí o cara assim, vai se catar. Eu espero o ano inteiro pra comer, eu vou comer quantas fatias eu quiser. Eu me cuido pra isso, né? Então assim, ó, é o equilíbrio. Ah, gente, eu não tô nem aí. Quem quer falar, quem não quer falar. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Se eu quiser comer, eu como. Se eu não quiser, eu não como. Só que eu tenho que saber as consequências que tem. Então, uma vez ou outra, você comer o que você gosta. Agora, não fica se judiando. Ai, deixa eu cheirar. Para com isso. Se você não tem maturidade, então você seja madura, não pegue nem chegue nem perto. Porque a palavra diz assim, e resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, resista. Se você não sabe lidar com doce, não tenha doce na tua casa. Se você não sabe lidar com alguma coisa, não tenha ela. É melhor. Porque se eu não sei dominar ainda, se eu ainda não consigo dominar, então é melhor que eu não tenha. Não é verdade? É igual alguém que bebe. A Ale é personal aí, ó. A bebida. Como que alguém que tem vício em bebida, ela pode ter bebida em casa? Qualquer coisinha na emoção dela, pra onde ela vai correr? Uma área de muro baixo pra mim é doce. Por quê? Porque o doce sempre foi o meu conforto, gente. Sempre foi o meu conforto a minha vida inteira. E a gente sabe, isso é comprovado. Então, assim, por causa das minhas dores, das minhas rejeições, o doce me confortava. E é a minha área de muro baixo. Então, eu não vou ficar me bobeando com essa área. Porque eu sei que quando as minhas emoções estão... Porque eu não quero dizer assim que... Gente, as nossas emoções continuam aí, tá? Vivas, não quer dizer... Só que agora eu sei governar sobre elas. Eu sei... Ó, olha como é engraçado. Antes eu não sabia. Eu não entendia. O que eu fazia? Eu corria. E comia um doce quando tava passando por algum tipo de estresse, alguma emoção, alguma coisa, mas eu não percebia. Só saía pra comer. Eu só dizia assim, hoje eu tô com vontade de doce. Hoje eu quero um doce. Beleza. E aí, quando eu entendi que eu comia as minhas emoções, o que eu comecei a fazer? A perceber. E uma das vezes que eu vi, que eu cheguei no fundo do poço, eu já tava com problema de intestino. Muito problema de intestino. E eu tava com... um dia eu peguei uma caixa de bombom. Olha só, tava ansiosa aquele dia. Desgostosa, com 80 e poucos quilos. Super acima do peso. E não sabia mais o que fazer, tentava. E remédio, coisa era. Quanto mais eu tomava remédio, mais eu acabava com o meu intestino. Remédio pra emagrecer, mas aí eu só queria mudar fora, né? Não mudava aqui, então... Claro que o remédio não ia ser bom. Ia ser bom como, gente? Que o remédio ia ser bom? Nunca. E, ó, eu tô com o ar ligado. E eu começo, ó, quando Jesus vem é assim, ó. Eu já tô igual, pegando fogo igual aquele leão. Não é menopausa ainda, tá? Vamos ver desse ano. Esse ano eu vou no médico, vamos ver como é que tá, né? Mas ainda não era. Até ano passado não era. E aí, eu peguei aquela caixa de bombom. Gente do céu. Eu só parei quando ficou assim, ó. Nem comia, engolia. Gente do céu. E eu sabia que eu não podia comer por causa do intestino. Gente, eu comecei a chorar. Aquele dia, sentada no meu quarto. Eu comecei a chorar olhando para aquela caixa de bombom. Eu chorava tanto, tanto, tanto,
com tanta raiva, sabe? Era um misto de coisas que eu não sabia, era uma bagunça dentro da minha mente. Isso deve fazer pelo menos uns 4 anos. E aí eu falei assim, aí meu marido chegou, ele, por que tá chorando? Ele sempre falava assim, né, quando ele me via triste, coisa, ele mesmo trazia um chocolatinho pra mim. Ele falou, amor, por que tu tá chorando? Eu falei assim, amor, sabe o que eu tô fazendo? Eu estou me automutilando. Ele olhou pra mim assim, ele disse, que palavra pesada, amor. Eu disse assim, não, mas é isso, eu preciso falar pra mim mesmo o que eu tô fazendo. Porque eu sei que eu não posso, eu sei que me faz mal, e mesmo assim eu não consigo dominar. E dali assim, sabe quando tu sai daquela situação, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu não sei o que fazer. Na verdade, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não quer fazer. Eu sabia que eu tinha que ir para academia, eu sabia que eu tinha que cuidar da minha alimentação, eu sabia que eu tinha que olhar para as minhas emoções, mas eu não sei o que fazer. E aí, a partir dali, eu tive uma decisão. Eu falei assim, ó, sabe de uma coisa? Eu vou ter que fazer o que eu não quero fazer, o que eu tô esperando que alguém faça por mim. Mas ninguém vai fazer. Eu vou fazer o que ninguém pode fazer por mim. Não é que não querem fazer. Porque de verdade, gente, se o meu marido pudesse treinar e emagrecer por mim, ele fazia. Mas ele não pode. Ele não podia. Eu sei que as pessoas nos amam, mas elas não podem fazer aquilo que só eu e você podemos. E daquele dia eu tomei uma decisão. E aí também já estava tratando a minha parte espiritual. E aí foi onde veio tudo, né? Veio a parte espiritual com muita revelação, né? Que é lá das minhas raízes. Aí veio à tona tudo isso, que aí Deus estava tratando, porque tudo é fundo emocional, gente. Não pensa que você vai cuidar do teu corpo, que você vai ter uma vida regradinha, que você vai ter o equilíbrio sem cuidar das tuas emoções. Por isso que a gente começou com as emoções. Por isso que a gente começou cuidando da alma, cuidando da mente, né? Por isso que são 12 dias para renovar a mente, porque quando você renova a tua mente, você automaticamente renova tudo. Então, eu lembro que quando eu entendi da minha dor em relação à minha mãe e tudo, né, da minha falta de autoestima, né, que era super baixa, e aí eu falei assim, tá, Deus, isso a parte eu entendi. E o meu corpo, né? Por que eu não consigo? E foi de um tempo pra cá, porque eu sempre fui magra, sempre, nunca tive incomodação com isso. Mas do terceiro filho pra cá sempre ficou nisso, sabe? Nessa inconstância, assim. E aí, nesse efeito sanfona. E aí, o Senhor falou pra mim assim, filha, a raiz é a mesma. Tudo vem da rejeição. Então, calma. É uma coisa de cada vez. E aí, ele veio trazendo uma mentalidade. Porque quando ele traz uma consciência, a gente precisa ter consciência. Porque senão a gente não vai resolver. Deus não quer que a gente faça nada sem entendimento. Então, eu comecei a entender. E aí, eu fui. E aí eu comecei a fazer academia e justamente agora em janeiro fazem 4 anos. 4 anos que eu perdi o peso assim, ó, sem ver. Gente, de verdade. Por quê? Porque aí eu não tava mais preocupado com o resultado. Porque aí eu parei de buscar atalho. E eu parei e fui caminhar o processo que tinha que viver. Porque não era só sobre emagrecer, mas era tudo que estava por trás. Então quando hoje eu vejo alguém acima do peso, me dói o coração. Porque eu sei que aquilo ali, o corpo só tá gritando o que não foi cuidado dentro. Por que a gente tem tanta compulsão? Meu Deus, se uma comida nos domina, como é que a gente vai dar conta do resto? Ó, a Sandra tá ali falando, ó. Eu me exercito em casa, quem não pode pagar academia pode se exercitar em casa. Eu invento peso com garrafa cheia de água. Mas meu caso é ganhar peso e não emagrecer sequer 1 grama. Sou palho. Sou um palito. Não, mas é independente, né? Mas é isso. Quem quer faz aonde tá e com o que tem. Não é verdade? É isso. E, gente, olha, hoje eu vou dizer pra você. Academia, eu fiz um plano quando eu pago R$70. Gente, pega, divide esse 70 aí, deixa de comprar uma coisinha. R$70 pro mês inteiro de academia. Então, assim, a gente acha muita desculpa, né? Vamos ser sinceros, né? Mas não vamos falar
chegar nesse ponto, mas é falar que primeiro nós precisamos ter a consciência. Que seja uma caminhada, que você comece a fazer. Porque eu quero falar o que vai te fazer de bem você ir treinar. Porque Deus já fala, isso já vem de Deus, por quê? Porque Ele sabe que nosso corpo, a nossa mente é uma farmácia natural. Muitas vezes teu corpo tá adoecido e o remédio tá aí, ó, no teu posicionamento. Então, olha só. Por que não cuidamos do nosso corpo? Vê se você se identifica. Falta de amor próprio, culpa. Eu me encaixava muito na falta de amor próprio. Quando eu não entendo quem eu sou, o valor que eu tenho, tu acha que eu vou cuidar do corpo? Tu acha que eu vou cuidar de alguma coisa? Não vou. Exaustão emocional, maternidade, né? Muitas vezes se anula. Prioriza todo mundo. Compensação emocional. Eu vou lá comer as minhas emoções. Autossabotagem, falta de limites e traumas. Muitas mulheres não se cuidam porque aprenderam a se abandonar. E se você não olhar para você e cuidar de você como a primeira pessoa mais importante, nada vai mudar. Vocês sabiam, né, quem aí já andou de avião, quando a aeromoça tá lá dando os primeiros, né, as informações, se acontecer, em caso disso, em caso daquilo, e aí ela fala da máscara de oxigênio que vai cair, primeiro você coloca em você e depois ajude alguém. Primeiro coloque em você e depois ajude alguém. Então, às vezes, a gente já não tem mais oxigênio, a gente já tá acabada, capenga, e a gente tá ajudando todo mundo. E quem que para nos ajudar? Aí lá no final do dia, a gente viu que a gente ajudou todo mundo. E ninguém parou para nos ajudar. E aí a gente fica frustrada, acabada. Não é verdade? Mas eu fiz isso para aquele, eu fiz para fulano, ajudei aqui, agora para me ajudar não tem ninguém. E não vai ter. A primeira pessoa que tem que olhar para você com amor, com carinho, com respeito, com atenção, é você. Então, quando a alma está bagunçada, o corpo sente. Ansiedade inflama, tristeza paralisa e estresse engorda. Meu Deus do céu, que loucura. Eu tô contigo. Olha, Caterine, até eu começar aí de verdade, eu já tinha entrado umas 3, 4 vezes, pagado multa de vários planos. e olha só, olha isso aqui. A gente começa por uma motivação, certo? A minha motivação quando eu comecei era emagrecer. Só que não foi a motivação que me fez continuar, mas sim a disciplina. Eu sempre falo, gente, alguém aqui já deve ter ouvido eu falar. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. Adulto faz o que tem que fazer. Então, a motivação, ela é empolgação, começa forte, mas acaba rápido. Motivação é assim, não é? Quantos vídeos a gente vê? Eu vou, esse ano, agora começo do ano, é uma loucura. É uma loucura. Não, esse ano eu vou, olha, tudo vai ser diferente. A primeira semana, depois já voltou tudo a mesma coisa. Por quê? Porque motivação acaba rápido. Agora, disciplina. Disciplina é decisão, é constância, é maturidade e é processo. Vocês acham que 4 anos treinando e eu vou sempre, eu nunca parei de ir pra academia? Nesses 4 anos você parou alguma vez? Não parei, tá? Agora acho que de julho do ano passado pra cá, que eu tô indo 7, 8 da manhã. Mas eu sempre fui às 5 e às 6 da manhã. Sempre. Eu tinha costume de acordar esse horário? Jamais. E eu era daquela que dizia assim, eu nunca vou acordar às 6 horas da manhã pra ir pra academia. Da onde? E eu me tornei aquilo que eu mais temia. E amo. E tô tentando voltar de novo pra esse horário. Porque pra mim é o melhor horário que tem. Só que na academia, por incrível que pareça, são os horários mais cheios. Então eu tô tentando ir depois das 7, que aí já tá mais calmo. Quem depende de motivação vive de altos e baixos. Agora, quem tem disciplina, constrói resultado. Tá pegando aí, gatinhas? Então, passos que nós precisamos dar. Primeiro, desde quando a gente tá falando aqui. Primeiro,
nós precisamos entender. Por que que eu não faço? Por que que eu não gosto? Por que que eu como as minhas emoções? Então, o primeiro passo é você cuidar da sua mente. Mente. Não comece nada. Porque todas as vezes que eu comecei alguma coisa sem tratar o meu emocional, foi onde eu me frustrei. Então, pode começar a fazer, mas fazendo um acompanhamento, buscando ajuda para você entender isso, para você se autoconhecer. Para que você não se frustre com tanto começo e parada. Como a gente fala, né? Tanta procrastinação, tanta autossabotagem, né? Isso tá tudo ligado. Então, o primeiro passo, posicionamento. Eu decido me cuidar. Sem desculpa e sem terceirizar. Tem uma amiga pra ir comigo? Ok, não tenho, vou. O marido não quer ir? Vou. Gente, aqui em casa ninguém foi comigo. Ninguém. Então, eu tenho o maior exemplo dentro de casa. Eu acordo e durmo todos os dias com meu marido. Ele tá comigo, ele sabe da minha vida, ele sabe toda a minha rotina, ele me vê todo dia acordando de manhã indo pra academia. Ele não vai. Ele foi uma vez. Não, ele começou a ir numa academia comigo, ficou uma semana, não foi. Mas depois eu troquei de academia pra gente ir mais cedo, pra ele poder ir comigo, pois o abençoado parou e eu tive que ficar lá até o plano vencer, lá numa outra academia que eu tinha que ir de carro, aonde eu ia de a pé do lado da minha casa, e eu troquei por causa dele. Então você tá vendo que se a pessoa não quer, não muda. Então eu entendo que eu não mudo ninguém. É nós que mudamos. Constância. Eu não vou só quando dá. Eu vou quando não quero também. Então era nesse lado que eu queria entrar. Vocês acham que eu acordo todo dia? Ai, que delícia, eu vou pra academia. Ai, que gostoso. A Ali tá aqui ainda, Ali? A Ali sabe, eu encontro a Ali todo dia, a Ali que faz meu treino. A gente se vê lá todo dia, ela me vê, tô todo dia acabada. Ainda falei pra ela hoje, eu falei, meu Deus, 4 anos. Toda vez é cansativo, é dolorido. Tá aí, ó, tá aí a Ali. É verdade, Ali? A Ali treina, a Ali é treinadora, a Ali é personal trainer. Não é verdade? A Ali também. Parou aí uns dias que pegou férias, disse que voltou toda, já tava doendo tudo. Então, boba gente que pensa que treina ali um mêsinho, 2 mesinhos, 1 ano, tá tudo bem. Não. Mas eu quero falar algo muito maravilhoso que eu escutei de um médico. Só quero dar esses passos aqui, já vou falar, porque já tá quase acabando. Passo 3, disciplina. Ó, a Sol tá dizendo, aí ó, a Sol tá dizendo que em fevereiro está aqui pra treinar junto, ó. Olha aí, ó. Aí, ó, tô até ganhando parabéns da minha personal aqui, ó. É lindo ver sua evolução, sua determinação. A Ali sabe. E ó, disciplina. Eu faço mesmo sem vontade, eu não negocio comigo. E, gente, eu não negocio mesmo, tá? Hoje de manhã eu acordei, parecia que eu tava assim parecia que eu não tinha dormido nada. Cansada. Aí o meu marido, tu vai pra academia? Eu te dou carona. Aí ele me leva de carro, né? Só pra mim não precisar caminhar até ali, é pertinho, mas uma preguiça que a gente já acorda cansado. Aí eu falei assim pra ele, ai amor, meu Deus, ele assim, descansa hoje. Eu falei assim, quando ele falou descansa hoje, eu dei um pulo da cama, eu falei assim, não, porque eu fiz um propósito comigo, que eu iria todos os dias e que eu iria fazer cardio todos os dias. Não, e hoje eu pensando, perdi até o pé na manicure, que eu pensei que hoje era quarta e é quinta. Então eu falei, quando eu vi que realmente era quinta, eu falei, uau, fiquei feliz. Sabe por quê? Porque eu falei, nossa, eu já estou na quinta-feira e não furei nem um dia, fiz cardio todos os dias. Eu falei, que maravilha. E vocês acham que eu acabo o treino e vou fazer cardio com vontade? Não, gente. Não. Só que eu entendo que os benefícios que aquilo vai me dar. Então eu vou. E eu não é pra ninguém, tá? Não é pra provar nada pra ninguém. Eu não fiz promessa com ninguém. É eu comigo mesma. E a minha saúde. Passo 3, então, é disciplina. Eu passo 4, porque depois a disciplina virou hábito. Hoje ninguém precisa se ensinar, tu tem que ir pra academia. Não, é automático pra mim. O meu corpo pede, a minha mente pede. Lembra quando eu falei das crenças limitantes? Que nós precisamos desconstruir e construir fortalecedoras? Que o nosso cérebro, quando a gente começa algo novo, ele não vai buscar o que é bom pra nós, ele vai buscar o que é familiar. Então hoje pra ele, eu desconstruí aquele caminho da roça, aquele caminho neural de não faço, não gosto, odeio academia. Eu desconstruí
E o que eu construí? Um caminho aonde o meu cérebro hoje entrou no automático. Hoje ele me diz, vamos, porque eu sinto falta. Eu quero, porque, gente, eu volto de lá, eu volto uma máquina. Eu volto fazendo tudo, limpando, arrumando, tá. É muito hormônio liberado ali. E já vou falar sobre isso. Então, passo 4 é hábito. Virou um estilo de vida. E o que era difícil vira natural. E o corpo se adapta. E ele sente falta. Então, primeiro é decisão, depois é constância. Então, primeiro você decide, depois você tem que se manter constante. E aí depois vira hábito. Olha que coisa. É isso. Gente, não tem milagre. Esse é o caminho. Tá? Não queira milagre onde o que te falta é posicionamento. Né? Não adianta ficar pedindo para Deus, me ajuda. Aí Deus diz assim, minha filha, levanta e anda. Esses dias eu falando com uma cliente, eu falei assim, muitas vezes a gente, né, inconscientemente, a gente quer que Jesus vá lá treinar para nós. E aí eu falei assim para ela, vamos parar aqui e imaginar. Vamos imaginar como que... Imagina Jesus lá na academia, fazendo abdominal, fazendo esteira, pegando peso por você. Não faz nem sentido, né? Claro que não. Ó, Deus faz a parte dele, mas você precisa cooperar. Ele te deu saúde. Sabe como que você pode ser grata a Deus e honrar a Deus com tudo que ele te deu? Acordando de manhã e indo cuidar do teu corpo. Indo lá, gente, tem dias que eu tô lá fazendo um leg press, pegando 80, 100 quilos. E eu olho aquilo e às vezes eu me emociono. Sabe por quê? Porque ali me vem a consciência da gratidão. Eu falo, Jesus, obrigado. Eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar que está cansativo. Não vou reclamar que eu tenho que acordar todo dia indo para academia, não. Eu tenho que agradecer. Isso também é uma chave, meus amores. Agradeça porque você tem saúde para fazer aquilo. Agradeça, eu falo assim, Senhor, eu tô aqui, obrigado por ter força para fazer esse aparelho. Obrigado porque eu tenho as minhas próprias pernas e eu posso caminhar até a academia, não dependo de ninguém. Quantas pessoas gostariam de ter o que nós temos e nós não estamos valorizando? Então, quando eu não cuido do meu corpo, quando eu não cuido do templo do Espírito Santo, quando eu não cuido dessa preciosidade que Deus me deu perfeito, eu estou sendo ingrata com essa máquina aqui que ele me deu. O seu corpo carrega promessas. Lembra que eu falei que quem tem promessa morre, sim? Não trate como lixo o que Deus chama de templo. Não trate como lixo um lugar que é a habitação do Espírito Santo de Deus. O que hoje você precisa mudar para honrar o corpo que Deus te deu? Essa é uma pergunta. Motivação começa, mas disciplina sustenta. Não é estética, é alguém que sabe governar. Quem se ama, se cuida. E hábito é o resultado de decisões repetidas. Repetidamente. Se torna um hábito. Agora eu quero falar só um negocinho pra vocês aqui, ó. Espiritualmente que nós estamos falando, deixa eu ver antes aqui que eu queria falar sobre os hormônios. Olha só os hormônios que libera no exercício físico. Gente, é loucura, tá? Pessoa com depressão, pessoa com ansiedade, começa a fazer exercício, tudo muda. Eu sou prova disso. Hoje eu não tomo nenhuma medicação, nada. Eu tomo, não, tomo sim. Eu tomo uma cafeína de manhã para treinar. Mas eu digo medicamentos para ansiedade, depressivos, nada, porque o meu próprio corpo produz isso naturalmente. Entende? O que você tá perdendo, deixando de dar pro teu corpo naturalmente. Então vamos lá, o que acontece no nosso corpo quando a gente treina? Dopamina. Hormônio do prazer e da motivação. Quando você faz exercício, o seu corpo libera dopamina. Toma Fantaúva. Tomo. Tomo um suquinho light aqui.
Eu não sou perfeita, né, Gabi? Tem equilíbrio, vamos ter equilíbrio. Eu não tomo caloria vazia, esse é o importante. Não tome caloria vazia. Tomar Coca-Cola é caloria vazia. Tu tá se enchendo de açúcar, de caloria, mas deixa isso pra outra hora. Quando você faz exercício, ele libera dopamina. E ela é responsável pelo prazer, motivação. Olha só, prazer, motivação, foco e sensação de recompensa. E essa não é uma dopamina barata. Essa é a verdadeira, a da fonte, vem direto de onde tem que produzir. Por isso, depois do treino, você se sente bem, mais confiante e mais animada. Isso é real, super real. Sabe? Por quê? Porque é assim que eu me sinto. Gente, é uma loucura, vocês não têm ideia. Sai de lá acabada. Mas mentalmente... Não, e sem contar que a academia pra mim é um tempo de falar com Deus. Eu falo muito com Deus lá, eu recebo revelação de Deus lá. Sabe? Eu tô lá fazendo a escada 30 minutos, tô escutando uma pregação, tô ouvindo louvor. Gente, ali eu já uno o útil ao agradável já, porque Jesus se agrada, que ele fala, olha ali que linda, tá cuidando do que eu dei pra ela. Ela se importa com o que eu dei pra ela. Ela tem gratidão pelo que eu dei pra ela. E aí enche de revelação. Então, endorfina. Hoje o meu filho, eu cheguei da academia, ele falou assim, o que foi? Tá alegre que eu já cheguei, já fui temperando, fazendo frango, temperando, fazendo isso, fazendo aquilo, minha fantaúva, já fui cozinhando legumes, uma loucura. E ele, tá animada? Eu falei, tô endorfinada. A endorfina é o nosso analgésico natural. Ela reduz dor, diminui estresse e traz sensação de bem-estar. Foi assim que eu cheguei hoje, cheia de bem-estar. Por isso a gente sai leve, menos ansiosa e mais feliz. Quer ser feliz? Vai pegar peso. Já recebi revelação entre um peso e outro no cross e eu obedeci. E eu então já saí com gente, muita coisa na academia. Tem momentos que eu tenho que parar a academia, pegar meu celular e mandar. Às vezes a Ali pega lá, tu tá aí ainda, eu disse, calma que eu tô aqui. Por quê? Porque eu tenho que parar e mandar pro meu grupo que eu tenho aqui das meninas que me ajudam, da minha equipe. E ó, Deus tá falando isso comigo, eu já mando tudo pra elas. Porque é revelação mesmo. Serotonina, o equilíbrio emocional. Quem aí não dorme, tem problema de insônia. Gente, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz, em paz eu durmo, porque o Senhor cuida de mim. Por que nós estamos perdendo sono? Hein? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a atividade física aumenta a serotonina. Ela regula o humor, sono, ansiedade, apetite. Oh, meu Deus. Treinar é um antidepressivo natural, tá? Quero dizer pra vocês. Vocês não precisam tomar antidepressivo se você treinar, se você fazer regularmente, né? Adrenalina, energia e disposição. A adrenalina aumenta durante o exercício. Ela aumenta a energia, melhora o desempenho e deixa você alerta, ligada. Por isso você sai do treino com gás, mais disposta pro dia. Por isso que é gostoso treinar de dia. Cortisol. Olha quanta coisa, gente. Olha quanta coisa que a gente tem que ficar suplementando, tomando e nem faz tanto efeito. O exercício ajuda a regular o cortisol. Cortisol alto. Se você tá com o teu cortisol alto, ele engorda, inflama e dá ansiedade. Aí o treino ele regula, equilibra e protege. Ah, meu Deus, nós temos uma farmácia natural e eu amo isso. Então vocês estão vendo como Deus ele é perfeito em tudo, porque ele nos mandou cuidar do corpo. E quando a gente obedece, o próprio corpo libera a cura. O corpo responde à obediência. E cuidar do corpo é um mandamento que ele deixou aqui. Cuide. É como se ele estivesse dizendo para nós hoje assim, ó, cuida do que eu te dei. Cuida. Sabe? Ele nos deu herança que são filhos. Cuida do que ele te deu. Cuida do que Deus te deu, do que Deus te confiou. E para finalizar, eu acho que Deus quer falar algo com alguém aqui. Eu não ia falar isso e ele tá aqui me lembrando, fala, eu vou falar. Na minha fase, quando eu tava passando por esse processo para emagrecer, aquela coisa toda, quando eu comecei a entender, eu tinha algumas roupas dentro do guarda-roupa, porque o meu auge do engorda, do engorda, foi bem ali na pandemia, né? Eu tomava remédio de emagrecer, então eu tava magrinha.
E aí, ali na pandemia, a gente achou, né? Todo mundo achou, não, vamos ficar só uma semana em casa. Meu Deus, gente, tô com o ar ligado, tô morrendo de calor. E a gente achou que ficaria só uma semana em casa. E aí foi aquele sensação de férias e foi indo. E no fim, né? Ficamos um tempão. E aí, com todo mundo em casa, filhos, aí... Cozinha e comida e coisa arada, um monte de comida, né? E eu engordei os 10 quilos que eu tinha perdido. E aí eu comecei. Tudo eu culpava a pandemia. Porque essa pandemia, porque olha o que a pandemia fez, eu engordei na pandemia. Aí um dia eu escutei a voz de Deus falar pra mim assim: para, você é uma farsa. Gente do céu, eu queria morrer. Eu levei um susto e o Senhor falou assim: você é uma farsa, porque você toma remédio de emagrecer. Então, não foi a pandemia que te engordou. O que te engordou é tudo aquilo que você não resolveu ainda. Meu Deus, eu queria morrer. Porque tem dias, vai ter momentos que Deus vai ter que ser muito, muito direto com a gente. Mas não é sobre nós, é sobre uma mentalidade, é sobre uma mentira na nossa mente, um engano que quer pensar que todo mundo é culpado, menos você. E ali eu tava passando pelo processo para começar a viver a autorresponsabilidade. E aí, então ali ele tava trabalhando um processo bem, ele tava insistindo naquilo, sabe? Então assim, olha, todo dia uma coisa. E aí teve um dia, e aí passou ali a pandemia, eu tinha umas roupas no guarda-roupa que eu gostava muito, tinha até algumas coisas com etiqueta. E eu não queria me desfazer, porque eu falei assim, não, isso aqui é minha motivação. Quem aqui que nunca teve uma roupa no guarda-roupa que diz assim, ó, ela vai ficar aqui porque um dia eu vou voltar a entrar nela. Ou um dia eu vou entrar nessa. Olha o que aconteceu. Eu tinha algumas coisas e eu gostava bastante. Um dia Deus falou assim, filha, vamos pro teu guarda-roupa? Falei, vamos. O Senhor falou assim, abre o guarda-roupa. E ele começou a mostrar as roupas que eu tinha que tirar de lá. Aí eu falei assim, não, isso aqui eu não vou dar. Eu dizia assim, né, isso aqui não vou dar, isso aqui eu vou usar, isso aqui vai voltar a servir. E o Senhor falou pra mim assim, não, filha, você vai emagrecer. E eu comecei a chorar muito, sabe, porque ele foi pedindo pra tirar coisas que eu gostava. Mas eu tava presa ali. Era diferente de ter um amor pela roupa. Era porque o Senhor tava realmente liberando o meu coração de algo que eu não tava vendo. E eu falei assim, e eu comecei a chorar. Ele falou, filha, você vai emagrecer. Não se preocupa. Ele falou bem assim comigo. Só que essas roupas não vão servir mais, porque vai ser uma nova estação. Um novo tempo. Pede roupas novas. E ele pediu pra mim ir separando. Até o que tinha etiqueta, gente, foi tão difícil pra mim tirar aquelas roupas daquele guarda-roupa. Aí eu vi o quanto eu tava presa naquilo. Parece tão simples, mas eu estava presa naquelas roupas. E eu tirei e ele falou... Ele deu até o nome das pessoas que era pra dar, que eu tava indo lá na igreja. Ele falou isso ainda pra pessoas que estavam no meu convívio, que talvez eu iria ver vestindo a roupa que eu gostava e que não servia em mim. E não servia, tá? E aí eu tirei. E aí eu lembro que quando eu tava nessa fase gordinha, eu comecei a comprar muita roupa preta e roupa estilo bata. Tem até uma loja aqui de Joinville que eu comprava muito lá, que é a Divina. A Divina tem muito esses modelos mais largos, bata, umas roupas bonitas, mas tudo mais. E eu sempre fui para essas roupas e peguei ainda mais as pretas. Por quê? Porque eu queria disfarçar, né? E aí, naquele primeiro momento, o Senhor pediu pra mim tirar todas aquelas roupas, eu tirei. Foi doído, mas venci. Passou, não lembro quanto tempo passou, se foi 1 mês, 2 meses, o Senhor falou assim, filha, vamos novamente pro teu guarda-roupa? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Já não tenho muita roupa. E aí ele falou assim, agora vamos tirar todas as pretas que você comprou pra esconder o teu corpo. Gente do céu, lá choradeira de novo. E eu comecei a tirar essas batas. E ele falou assim, filha, o diabo queria te manter presa. Mas era uma mentira dele. Porque toda vez que você olhava aquela roupa no guarda-roupa, mais distante você ficava de realizar o teu sonho de emagrecer. Porque você via que você não conseguia. Porque aquilo não era motivação para ti. Aquilo lá te frustrava. Toda vez que você abria aquele guarda-roupa, mas era inconsciente, eu não sabia daquilo. Então toda vez que eu abria o guarda-roupa e eu via que eu estava cada vez mais longe de entrar naquela roupa, mais eu paralisava.
mais eu ficava paralisada. Então o Senhor quis o quê? Esse filha, vamos tirar o velho, porque o novo vai entrar. E ele falou assim, o teu guarda-roupa vai ser um guarda-roupa colorido. E tudo que eu não tinha, gente, era roupa colorida. Vocês acham que eu ia ter uma roupa clara assim? Nunca. Hoje eu tenho roupas off. O branco, né? Que engorda? Nunca. E literalmente o Senhor mudou a minha história, mudou a minha estação. Ele trouxe roupas novas, ele mudou o meu estilo, ele mudou a cor. Hoje eu olho meu guarda-roupa, meu guarda-roupa tem todas as cores que vocês imaginam. E não tem mais nada lá para disfarçar. Então eu quero dizer para você, meu Deus, já é 8h15 já, que talvez Deus está falando com você hoje, talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder viver outras. E o Senhor, assim como o Senhor falou comigo, eu quero falar com você. É tempo de você trocar as vestes para essa nova estação. Porque esses 12 dias é porque o Senhor está te levando para uma nova estação, para um novo tempo. Talvez você vai ter que deixar as coisas velhas para trás, para que o novo de Deus entre. O novo só entra aonde encontra espaço. E se você está cheio de coisas velhas, o novo não encontra espaço para chegar. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Quero dizer que cuide-se, ame-se, cuida daquilo que Deus te confiou, cuida do teu coração, cuida da tua mente, cuida do teu corpo, sabe? Não deixa a doença, a enfermidade, você não compactua com ela, não faça parceria com ela. Pergunte ao Espírito Santo o que eu preciso fazer, onde que eu estou sendo totalmente negligente. Pai, me mostra onde estou sendo negligente, onde eu ainda não tenho consciência, para que eu possa fazer, porque tudo que a gente precisa é ter consciência para que a gente dê o passo certo, na direção certa. Amém? Amém, meninas? Tá tudo tão quieto. Treinar produz miocinas. Miocinas são o maior fortalecedor do sistema imune. Então, Sandra, eu estava estudando isso porque eu estou fazendo uma pós em neurociência. E exatamente sobre essas coisas eu estava estudando hoje. Os neurotransmissores. E eu estudei exatamente isso hoje. Amém? Tá todo mundo aí? Tá vivo? Meu Deus do céu, Jesus querido. Gente, então a live de hoje era isso. Eu acho que Deus falou bastante coisa. Jana, olha aqui, começamos a live falando da sua roupa. Exatamente, exatamente. Eu lembro que até o rosa o Senhor trouxe para mim. O rosa é muito forte na minha paleta. E assim, sabe, não dá tempo de falar, muita anotação a fazer. Então, assim, o Senhor, ele trouxe até o rosa de novo. Porque o que eu entendi dele trazer o rosa de novo? Ele trouxe a minha feminilidade de novo. Eu me senti feminina de novo, sabe? De olhar pra mim e me amar. Porque às vezes, gente, nós temos algum... Ai, me fugiu a palavra. Quando você tem uma genética, né? Um perfil de corpo. Então, às vezes, eu me comparava demais. Então, eu queria ter aquele corpo, aquele jeito. Não, gente... Sabe? Muitas vezes aquele é o teu perfil e aí você quer ir contra uma coisa que é genético teu, sabe? Então, assim, vai com calma, não é pra se comparar. Olhe pra você, se ame como você é. Porque se você amar o processo, o resultado é consequência, sabe? E é tudo que Deus quer te mostrar. É quem você está se tornando no processo com Deus. Amém? Eu quero orar por você, orar e agradecer a Deus por esse momento, porque eu acredito que foi falado o que precisava falar, o que ele queria falar, né? Ele dá uma... É igual mãe, né? Dá umas batidinhas, depois assopra, mas é assim, né? A gente tá vivendo esse momento para aprender, estamos aqui para aprender, né? Então, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo teu cuidado e nos ensinar o que precisamos aprender. Obrigado porque o Senhor é o mais interessado em nos ensinar o caminho certo. Obrigado porque nesses dias o Senhor está recalculando a rota. Obrigado porque nesses dias o Senhor está abrindo os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração,
para que a gente não repita mais os velhos hábitos, para que a gente comece novos hábitos, para que a gente olhe para nós com amor, para que a gente olhe para a gente com consciência, entendimento, que o nosso corpo produz a nossa farmácia natural e que às vezes a gente está procurando lá fora o que o nosso corpo está pronto, tem tudo à disposição. E nós não, por não saber, por não buscar esse entendimento, nós perecemos. Mas, Pai, eu quero agradecer, porque a verdade, a tua verdade hoje reinou aqui. E que a gente vá para essa mesa partir o pão para ter a revelação de quem tu és. Que nada, nada, nada pode ser substituído pela mesa e pelo partir do pão para aprender de ti conforme aquilo que nós precisamos. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher. Que hoje ela seja tocada, que ela se posicione, que ela seja assim, Pai, sabe, impactada mesmo por cada palavra que está sendo liberada aqui, que a semente caia em terra boa e que tudo aquilo que ela precisa, Senhor, resolver, se posicionar, que o Senhor ajude, direcione, dê força, dê coragem. Eu declaro mulheres sendo encorajadas, sendo fortalecidas, sendo abastecidas da verdade que liberta e que nada impeça elas de viver os sonhos do Senhor para elas. Guarda tudo que leva o nome e sobrenome delas, guarda elas, Pai, que seja uma noite de descanso, que seja uma noite onde as forças sejam renovadas em Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que Deus abençoe. Amanhã eu já vou dizer aqui o que é, né? Porque como a gente está falando do tripé, amanhã nós vamos falar do espírito. Então nós falamos de corpo, alma e agora amanhã nós vamos falar do espírito. Que já começou hoje, né? Já começou hoje. Então vamos ver o que Deus tem para nós amanhã, né? O maná de amanhã. Então, ó, faça um print aí, né? Eu com meu leão. Depois, se vocês puderem mandar para mim. Gente, eu amo vocês, tá? Amém, Ali, amém, Sol, Geisa, Sandra, Ângela, obrigada, meninas, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Lícia, Gabi, Anai, Kati, Jana, Mary, Suelen, Maiara. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui, tá? E ó, terça-feira tá chegando, hein? Tá chegando o nosso café. Ali, tu vai tá treinando? Porque a minha casa é pertinho da academia, né? Passa aí pra dar um oi pra nós. Vamos fazer uma laboral, Kali. Meninas, um beijo, amo vocês e até amanhã, tá? Geisa te convidou, que bênção. Porque eu ia dizer, eu não conheço a Sandra, mas seja bem-vinda. Ô Geisa, passa pra ela o link lá do grupo, não sei se tu tem, se não me pede lá, eu te mando pra ela entrar no grupo também, pra ela receber o material, tá bom? Beijo, meus amores. Então tá bom. Vai, se organiza então, na terça-feira, hein? Beijo!